Olá, sejam bem-vindos ao Waycast. E hoje nós temos um episódio muito especial, porque estamos aqui em 4 mulheres empreendedoras e com muitas histórias para poder compartilhar aí com vocês, para poder inspirar quem está nessa trajetória de fazer acontecer. E aqui ao meu lado eu tô com a Thalita, que ela gentilmente aceitou que o convite para essa missão de apresentarmos 2 convidadas incríveis. Muito obrigada, Thalita, por dedicar esse tempo aqui conosco. Eu agradeço o convite, vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje. E vai ser ótimo, assim, né? Você vai agregar também muitos insights aí no mundo dos negócios. Com certeza, eu tô animada para esse podcast. Que bom, e daqui a pouco você vai se apresentar também. E nossas convidadas, né? Daniela e a Débora. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, e estamos ansiosas aqui para conhecer a história de vocês. Obrigada, a gente agradece muito pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui. Uma honra. Muito bom, gente. Vamos fazer um pouco diferente aqui do que eu costumo fazer? Uma apresentar a outra? Pode ser? Quem começa? Pode começar. Bom, só para contextualizar todo mundo, né? Nós somos sócias, amigas, em primeiro lugar, praticamente irmãs. Tem muita gente que, inclusive, nos confunde. Depois eu conto umas histórias com relação a isso para vocês, mas a gente se conhece desde os 7 anos, então somos amigas da época da escola, né? Desde, sei lá, a 2ª série, né? Uhum. Então, assim, realmente acho que a gente consegue se apresentar bem. Porque se tem uma pessoa que eu conheço muito é a Débora, e se tem uma pessoa que me conhece muito é ela, né? Verdade. Então, a Débora, ela é uma empresária, assim como eu, né? Somos sócias, como eu disse. Ela é mineira, mas há 7 anos, 7 anos, né? Quase. Ela mora em São Paulo. Acho que a gente vai poder contar um pouquinho aí dessa história, da ida dela para lá. É uma pessoa extremamente visionária, é uma vendedora nata. Ela tem essa parte comercial e de fazer o networking mesmo, assim, muito aflorado nela. É muito criativa, inovadora e muito corajosa, né? E se tem uma coisa, assim, eu sempre falo muito isso com ela, que de todas as pessoas que eu conheço, ela é a pessoa que mais busca ser uma pessoa melhor a cada dia. Então, ela tem muito essa questão do autoconhecimento, de ser melhor, de dar o melhor dela, de aprender, de buscar conhecimento, principalmente pessoal mesmo, esse desenvolvimento pessoal, todos os dias. Então, e ela coloca muito em prática as coisas que ela aprende, né? Porque não adianta nada você aprender um monte de coisa se você não pratica, né? Você não coloca em prática. Então, realmente, ela tem esse perfil, assim mesmo, muito curioso, muito dinâmico. E, para mim, assim, o principal é isso. Ela é uma pessoa que, de fato, busca crescer. E quando você falou pra gente, né, que o tema seria muito voltado para essa parte de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, realmente é um assunto que a gente gosta muito. A gente conversa todos os dias sobre isso também. Então, de fato, ela é, assim, para mim, uma inspiração nesse sentido. Então, é isso. Vou chorar. Posso chorar? Já começar emocionando, né? Obrigada, Flor. Bom, a Dani, ela é a pessoa mais organizada que eu conheço. Ela é empreendedora, ela é empresária, mãe, esposa nas horas vagas. Quando dá tempo. Ou não. A gente forma um mastermind muito bom, porque à medida em que eu sou mesmo vendedora e vou e busco, a Dani me puxa. Ela fala assim, não, peraí, vamos ver aqui como que a gente vai fazer isso. Vamos trazer para a realidade. Vamos trazer para a realidade. Mas de uma forma, né, a gente
Óbvio, vocês não têm embate? Temos. Mas a gente forma uma terceira mente muito poderosa. Então, a Dani, para mim, é uma inspiração. Ela é uma pessoa muito forte. Até a gente conversou sobre isso, ela não se vê, mas, assim, uma das pessoas mais fortes que eu conheço. Que é muito determinada, que sabe o que quer, que quando quer alguma coisa, faz do jeito dela, sem falar tanto com muita gente, sem alarmar, talvez, até de uma forma mais mineira mesmo, né? Mas ela vai em busca mesmo das coisas que ela quer e tudo que ela se propõe a fazer, ela se propõe com excelência. É uma pessoa que, se você deixar na mão dela qualquer coisa, tipo, sei lá, seu passarinho, mas ela nunca fez aquilo, mas ela vai cuidar do seu passarinho da forma mais excelente que puder. Você pode confiar de olhos fechados. Pode. Então, ela é isso tudo aí. Casamento perfeito, né? Nossa, é incrível. E realmente, quando conversa assim, ó, elas se parecem e falando assim, vê o brilho no olho de cada uma ao apresentar as outras. E de ouvir Exatamente. também, né? Bom, assim, a gente... Embora a gente... A gente se fala todos os dias. Assim, de segunda a segunda. Embora moremos em cidades diferentes, né? Porque a gente tem vários projetos em comum. Então, além da amizade também, claro. Às vezes a gente até tem que se policiar um pouco para não ficar falando só de negócios o tempo inteiro. Porque aí a gente acaba levando, né, o trabalho também para outros ambientes em que talvez não seja o mais adequado, mas acaba sendo muito natural, porque, né, faz parte ali da nossa vida, da nossa rotina. Então, às vezes a gente se policia um pouco nisso. Eu até perdi porque que eu tô falando isso aqui, mas o que eu queria dizer principalmente é que a gente, quando você fala do casamento perfeito, né? Realmente, assim, é uma história, uma trajetória de nós duas juntas de muitos anos, né? São 30 anos que a gente tem essa parceria mesmo. Então, ao mesmo tempo em que tem todas essas questões que são maravilhosas e que, obviamente, se sobrepõem, né? Até porque senão a gente não teria uma amizade tão duradoura. A gente tem muitas diferenças também. E essas diferenças, inclusive, elas são muito boas no sentido de uma conseguir completar o que falta na outra. Sim. Né? E eu acho que é por isso que dá tão certo também. Não é só pelas coisas que a gente tem em comum. Sim. Né? Mas também pelas coisas que a gente tem que, num primeiro momento, parecem que são divergentes, mas que uma coisa ali vai completando a outra, né? Então, eu acho que é importante falar isso também, porque, como ela falou, vai ter embate, tem hora que a gente vai discutir mesmo, mas sempre... Eu tô dizendo assim, sempre agora, né? A gente já foi adolescente, né? A gente passou, assim, uma vida inteira. Então, já houve aí... a gente já passou por várias fases, né? Mas hoje a gente consegue embater de uma forma muito tranquila e, assim, entendendo também. Isso aqui a gente está discutindo são questões do trabalho. Isso aqui a gente já está discutindo uma questão que está relacionada à nossa amizade. E aí, a partir disso, e por isso o exercício de se conhecer é muito importante, e também de entender que a gente não sabe tudo mesmo, né? Para se colocar também humilde, às vezes, quando ela me fala alguma coisa, eu entender. Não era isso que eu queria dizer, ou não foi isso que eu tentei passar. Mas se você entendeu assim... Talvez eu tenha falado de uma forma não tão adequada, ou talvez isso que você esteja me falando realmente faz sentido. Então, assim, não é sempre um mar de rosas, mas eu acho que a maturidade trouxe pra gente... E nem tem a pretensão de ser, né, Exatamente. um mar de rosas, porque Exato. também são essas diferenças aí que faz
cada uma evoluir cada vez mais. Né? Uhum, Então, uhum. e o autoconhecimento, ele é importantíssimo, né? Seja numa parceria aí de negócios, num relacionamento amoroso, né, Thalita? Com certeza. A partir do momento que essa maturidade vai trazendo essa compreensão e você entender, olha, no que ela é muito boa, quais são os pontos de melhoria que ela tem, para eu poder também me adaptar, né? Uhum. Para me relacionar melhor e assim, por aí vai. Então, a partir do momento que você tem essa clareza também, que só Perfeito. a maturidade e o autoconhecimento que vai te trazer, É isso. não tem como o relacionamento não ser duradouro, né? E valioso. Não perfeito, né? Mas Sim. E eu valioso. acho, Kátia, uma coisa que você tá falando aí, que a sociedade é muito parecida com o casamento, né? Nós que somos empreendedoras, a Thalia agora que tá tendo sócio, né? Antes era empreendedora solo. Você adicionou uma camadinha de complexidade aí, você vai ver. Complementa. Mas também o querer dar certo. Porque a gente não tá aqui há 15 anos e com uma empresa que é a maior no seu segmento e criando uma outra empresa porque foi sorte. Não foi sorte. Foi muito trabalho. Foi muito trabalho de autoconhecimento, foi muito trabalho de querer mesmo que aquilo desse certo. E eu acho que é muito isso no casamento também. É você decidir que aquilo vai dar certo. O empreendedor é assim. Eu decidi que isso vai dar certo. Mas isso não dá certo. Não, mas eu vou fazer até dar certo. Exatamente. Não tem se não der outra certo. opção, Não né? tem outra opção. É uma escolha diária. É uma escolha diária. Você que também é casada e também é empreendedora sabe disso, né? Exatamente. Sociedade aí na vida pessoal e na profissional também, né? E Exato. meu sócio. Pois é. E é importante ter uma pessoa que complementa, né? Porque, igual vocês falaram, são muito parecidas, mas tem essas diferenças. Porque, já deu pra ver pela apresentação aqui da Dani falando da Débora. A Débora é a pessoa que vende isso, a Dani é a pessoa mais organizada. Se as duas fossem as duas vendedoras, quem que ia estar organizando quem tá chegando? Exato. Né? Se as duas fossem mais ali no canto organizada, quem que é aquela que pessoa ia que bota vender? a cara, que vende? Exato. Então, isso uma complementa a outra. Exato, É super exatamente. importante. Bom, Thalita, já aproveita aí e se apresenta também. A gente engatou aqui na conversa. Porque o papo flui, né? Mineiro, fala. Os mineirinhos. Mas obrigada pelo convite, né? Tá sendo um ótimo bate-papo aqui. Eu também sou empreendedora. Eu fiz uma transição de carreira, né? Fui da engenharia para o marketing. E quando eu resolvi sair da engenharia era justamente porque eu tinha esse sonho de empreender e eu não conseguia enxergar isso na engenharia, como que eu iria empreender nessa área. Então, eu fui para o marketing, abri a minha agência, sou estrategista de marketing, tenho a agência Império Digital, que é com mentorias para posicionamento, e tenho o GRAM, que é um mastermind também para empreendedores. E sou mineira, aqui de BH. E tá ótimo o papo aqui com vocês. Que ótimo. E só para poder complementar aqui, eu também sou sócia fundadora do GRAM. Sim, agora Que legal! Parabéns! Né? Crescer juntos aí Boa. nessa equipe de sucesso. Muito Estaremos bom. juntas. A Mira também vai estar junto A Mira lá também no vai clube, tá no no Gran projeto. Club. Aí, ó. depois vai ter que ter um outro podcast aqui só Sobre para falar isso. sobre os Esse projeto. projetos. É verdade. Exatamente. Verdade. Muito bom. Conheci a Kátia aqui no podcast, né? Porque a gente criou o GRAM e criamos o GRAMcast. Então, Sim. depois disso que a gente se conheceu, a gente conversou ali, não, vamos marcar o nosso podcast. Depois a Kátia já entrou pro GRAM e agora é uma sócia fundadora. Que legal. E assim, né, quando a gente vê uma outra pessoa que tá na mesma frequência também, você passa a admirar, né? Sim. Da mesma forma que quando eu vi a Thalita, eu falei, uau, nossa, né? E tão nova. Quando vocês mais nova vieram aqui. aqui também, eu falei, uau! Então, e é gostoso a gente ver isso, né? Pessoas que Super. estão ali também fazendo um caminho parecido com aquele que a gente está querendo trilhar. Sim. E vira, assim, uma referência, né? Então, deixar registrado aqui que as três são referências para mim. Que gracinha, Kátia. Muito Obrigada, bom. amor. E é legal saber. isso que você está dizendo, porque eu falo muito que eu não aceito crítica de quem está na arquibancada. E, realmente, para você descer para a arena, você vai precisar de uma dose de coragem, né?
É muito fácil você estar na arquibancada criticando quem está na arena. Então, eu também acredito muito na gente se estar num ambiente, né, no poder da ambiência. A gente também tá juntas lá numa mentoria, né, no Influencer, e esse poder da ambiência, ele é muito real, porque são pessoas que estão na arena também, são pessoas que têm dores parecidas também. E é muito bom você conseguir aprender com quem já fez. Sim. Porque no empreendedorismo, um erro pode ser fatal. Demais. Né? Então, A sua empresa pode depender daquele erro ali. E aí, se você tem alguém, você tem um ambiente que você tenha mentores e tenha pessoas que estão na arena junto e que podem te falar, olha, vai por esse caminho, eu já fui nesse caminho aqui e não deu certo. Eu acho que é um ponto bem importante, assim, para quem está nesse caminho do empreendedorismo. Com certeza. O ambiente faz toda a diferença, né? Só da gente estar nesses ambientes, nessas mentorias, de ver que alguém já passou por aquilo que a gente quer passar. E uma conversa, assim, às vezes você tá demorando para tirar um projeto do papel, você vê que a outra pessoa tirou, que não foi tão difícil assim, ou que ela já te passou o caminho que ela trilhou. Isso faz toda a diferença. Acelera, assim, realmente em algumas semanas, meses, o que a gente demoraria anos para poder fazer. Exatamente. Exatamente. A gente colhe muitos frutos desses encontros, né? Como Sim. a Thalita falou, numa simples conversa. Às vezes, você senta para tomar um café, Exato. um ponto de vista da outra pessoa te abre um leque, né? De opções e soluções. E uma coisa também, o Joel, que é um dos nossos mentores, sempre fala, quem tá maior que você nunca vai te criticar ou vai te desencorajar. As pessoas, elas falam. Se você chegar para uma pessoa que tá onde você quer estar e perguntar como que você fez, como que foi, as pessoas falam. Elas vão te contar como elas fizeram. As pessoas que criticam são pessoas que ou estão menores ou que nunca construíram nada. E aí... Ou que gostariam de estar no mesmo movimento, porém não tem a coragem, não tem o esforço, Exato. né? E aí, fazer. ver o seu movimento as incomoda, né? Exatamente. Porque mostra para elas que elas estão paradas, né? Que elas estão ficando para trás. E talvez aí... de forma inconsciente, Não, né? muitas vezes de forma sim, inconsciente, sim. né? A frase que vocês postaram do evento que vocês foram no final de semana foi muito forte. Eu até comentei disso, né? De quando a pessoa ela ainda não conseguiu chegar lá. É porque... Quando a sua realização não está em dia, a realização das outras pessoas te incomoda. É muito sobre isso. Muito boa mesmo. Né? Nossa, eu vi, eu falei, nossa, é forte, porque realmente é assim que acontece. E é isso que a Débora falou. Muitas vezes não é uma coisa consciente, do tipo, eu não quero que essa pessoa tenha. Ou, eu estou incomodada porque eu não tenho e eu queria ter. Não, às vezes a pessoa simplesmente enxerga aquilo ali, sente um incômodo que ela nem consegue identificar de onde vem. Sim. E ela expressa isso em forma de crítica, em forma de, às vezes, um comentário mais agressivo, né? Ou de falar que quer te proteger também, não vai por aí porque eu quero te ajudar. Mas o famoso conselho. Mas é isso que você falou, é um movimento. E você tá em movimento, a gente estando em movimento, as coisas acontecem. Sim. A Thali tá aqui hoje, assim, né? Eu conheço a história dela e do Dani. É muito legal ver os dois em tão pouco tempo construírem tanta coisa. E é o poder do movimento, porque até no evento que a gente teve no fim de semana, a gente ouviu uma frase de Machado de Assis, que fala que tudo é aliado daquele que sabe o que quer. E aí, se você sabe o que quer e se coloca em movimento, tudo vai ser aliado para você. Você vai enxergar um simples, entre aspas, podcast como uma oportunidade de se conectar, de se manter em movimento, de aprender. E até as dificuldades também se tornam aliadas, né? Porque ali nas dificuldades você vai conseguir tirar um proveito daquilo, né? Enxergar aquilo ali, exato, como um aprendizado, né? Ou até como uma forma de te mostrar que talvez esse não seja o melhor caminho, então que você precisa mudar a sua estratégia e ir para outro.
Então, realmente, quando você sabe o que você quer, Uhum. não tem nada que vai te tirar do seu caminho. E, claro, né? Você precisa decidir o que você quer. É isso. Porque querer, a gente quer um monte de coisa, né? Uhum. Mas decidir que eu vou fazer aquilo, você precisa dar esse passo para começar e trilhar. Então, realmente, essa frase foi bem marcante, assim, pra gente nesse evento que a gente participou, nessa imersão, porque diz muito sobre a nossa realidade mesmo, né? Por que que a gente chegou aqui hoje contando um monte de coisa que Que aconteceu. e é isso, a vida é isso, né? A vida vai te trazer dificuldades. A gente fala muito que seu sonho vai te testar. Então, você escolheu alguma coisa, vão acontecer várias coisas que vão te falar, será que você quer mesmo? Uhum. Será que é isso mesmo, né? Porque, assim, é muito fácil você desistir. É muito mais Muito. fácil você desistir, Com inclusive. certeza. Né? Então, quando você tem esse objetivo definido, é isso que eu quero, eu decidi que eu quero, não vai ter nada que vai te tirar dali. Uhum. Né? Você pode mudar a estratégia, mas o destino você sabe qual é. Então, a gente está cercado por pessoas também que enxergam dessa forma, né? É muito valioso mesmo, vale muito. Uhum. Porque a gente começa a enxergar que ainda que os sonhos sejam diferentes, a gente se inspira também, né? Pela trajetória dos outros. Exatamente. Então, esse poder da ambiência, de fato, ele é muito potente mesmo. Sim. Impulsiona mesmo. Uma coisa também interessante, assim, que as pessoas que estão na arena, elas não criticam também porque elas nem têm tempo para isso, né? A gente tá Exato. tão focada ali nas próprias metas. É verdade. É tanta coisa para poder fazer, vai ter tempo de ficar criticando e pensando nessas coisas? Até porque também você ganha o quê com isso, Não né? ganha nada, né? E assim, só diminui mais ainda a frequência. Exato, Exato. exatamente. Verdade. E pelo contrário, eu acho que assim, conhecendo outras pessoas também muito maiores, eu vejo que todo mundo está muito disposto a ajudar. Sim. Às vezes a gente acha, nossa, aquela pessoa é tão inacessível e tudo mais. Mas eu, pelo menos, tudo que eu fui aprendendo em todas as mentorias, amigas minhas que são da área também, me dá uma ajuda com isso daqui. Tudo, assim, tudo que eu Claro. posso, eu compartilho, eu ajudo. E eu vejo isso com as outras pessoas também, nessas mentorias que eu vou. Me dá uma ajuda, como que eu faço isso? Nossa, eu tô com uma dificuldade em relação a esse projeto. Não, a pessoa, não vai para esse caminho, não. Eu acho que se você fizesse dessa forma, seria melhor. Uhum. Então, é todo mundo realmente nessa ambiência ali, disposto a ajudar o outro, Super. porque você cresce, o outro cresce. Não é aquilo ali, eu vou crescer e eu vou estar sozinho lá em cima, não. Todo mundo quer puxar o outro. Até porque se a pessoa se dispôs a estar ali num grupo como esse, né? Ela já tá um passo à frente mesmo. Uhum. Até no sentido de ser uma pessoa mais... não necessariamente que tenha autoconhecimento, porque assim, não é só sobre isso, mas ela já mostra que é uma pessoa que está em busca. Então, o fato dela estar ali já coloca ela num grupo, né? E aí é óbvio que se a pessoa tá ali já... Até como você falou, a questão da energia, né? Mais elevada. Eu acho muito difícil uma pessoa que não quer compartilhar, que não quer... que se julga melhor do que todo mundo, tá num grupo desse. Porque o que ela ia estar fazendo ali, né? Então, é importante mesmo até você saber a quem recorrer, mas num grupo como esse é muito mais fácil. Né? Em grupos como esses é muito mais fácil mesmo de você ter esse acesso. E esses grupos, assim, eu acho muito legal de grupos que a gente não é o maior. Eu falo muito que quando você é o maior da mesa, você tá na mesa errada. Eu adoro ir para lugares que eu não sou a maior da mesa, que eu sou a pessoa que vou ser desafiada, que eu não sei exatamente, que eu não... porque aí é onde mora o verdadeiro crescimento, né? Mora a verdadeira busca. E uma coisa que a gente estava conversando esse fim de semana, por muito tempo a gente buscou formas de
de melhorar a empresa, né? Então, a gente tá de um tamanho, você vai pegando mais clientes, você vai aumentando sua estrutura, aumentando o custo, enfim. E aí, chega uma hora que você bate no teto. Que você bate a sua cabeça no teto porque você já fez tudo o que você podia, você já acessou todos os conhecimentos que você podia, mas você não vai, dali para frente você não vai. Porque a pessoa que a gente é hoje entrega os resultados que a gente tem hoje. Como que eu vou ter outros resultados? É me desafiando, é me colocando à prova. É me colocando em ambientes que, assim, eu não sou a pessoa que sei a resposta. Né? Inclusive, é para você mesma assim, enxergar. Olha, hoje eu tô enxergando até aqui, mas existe algo a mais. Sim, dali, né? sim, aumentar as referências, né? Sim, aumentar as referências. Lá no Clex, no último, tem um outro grupo de mentoria que a gente participa, o Dani também, e aí eles trouxeram uma pessoa que vende aviões. E aí tem pessoas lá que têm aviões, que estão em busca de comprar. E isso em nenhum momento... Hoje eu não tenho condição ainda de ter o meu avião. Mas isso em nenhum momento me deixa triste. Pelo contrário, eu acho ótimo eu aumentar a minha referência. Eu não sabia quanto custava um voo fretado, eu não sabia quanto custava um avião, eu não sabia quanto custava para manter um avião. Hoje eu sei, hoje eu aumentei as minhas referências. Ah, mas você vai ter um avião? Não sei, mas eu aumentei a minha referência e se eu quiser, eu pelo menos sei o caminho. E não é sobre o avião. Exato. Né? É sobre quem você se torna para ter o avião. Perfeito. Né? Uma vez eu li no livro que fala assim, o tamanho do seu sucesso profissional é o tamanho do seu desenvolvimento pessoal. Perfeito. Então tá interligado. Total. Porque você precisa se desenvolver pessoalmente para você conseguir crescer nos seus negócios, na sua carreira e tudo. Ou você vai até alcançar, mas não vai ser sustentável. Exatamente, Você não vai conseguir fluir, manter. né? Exato. À medida que você realmente se desenvolve pessoalmente, o caminho fica mais leve. Exato. Né? A tal da clareza. Total. Né? E você se conhecer, né? Eu vou sentar para estruturar uma coisa, eu vou gastar muito mais tempo do que a Dani, porque ela é muito boa de estruturar. Sim. Então, deixa eu fazer o meu negócio aqui que eu sei fazer, que eu sou boa. Isso vem através da clareza. Sim. Isso vem através do autoconhecimento. E eu gosto disso, de não é sobre o avião, porque não é sobre o avião. Não é sobre a bolsa, não é sobre o carro, não é sobre a casa. Isso tudo podem ser desejos do ego. Só que deixa eu ver o que o meu ego está desejando. Eu vou deixar lá ele como legítimo, mas quem eu preciso me tornar? Porque hoje eu não tenho um avião, então hoje eu não tenho as competências, habilidades, atitudes, sei lá o que eu precisaria para ter um avião, porque senão eu teria. Então, o que é? Qual que é a pessoa que eu vou precisar me tornar para eu atingir aqueles novos referenciais que eu tive acesso? Perfeito. Né? Gente, vamos construir a história delas aqui juntas. Eu tô curiosa. Também tô pra curiosa poder na saber. parte Porque como que... como 15 que tudo surgiu, anos né? de sociedade, né? Porque é uma coisa invejável pros outros, né? Porque tem gente que cria uma sociedade, termina, briga. Eu sei isso aí. Tem 30 anos de amizade e 15 anos de sociedade. E criando uma empresa nova ainda. E criando mais uma. Como que foram, né, os desafios? Como que foi a ideia de criar a sociedade juntas? Vocês deviam ser super novinhas, né? Quando que vocês abriram a primeira empresa? Eu tinha 22. Compartilha com a gente aí 22, o caminho. Então, na verdade, a gente fala que a gente começou a ser sócia criança, porque a gente brincava de escritório, de loja. A gente sempre... As nossas brincadeiras de criança sempre eram a gente como empresa. A gente colocava a etiqueta nas minhas roupas, aí a gente fazia loja. Pra falar que fazia planilha de Excel naquele 486, né? Que na época era... Não é da época da Thalita. A Thali não sabe, a Thali não sabe. Esse eu não conheço.
E aí a gente sempre brincou. Eu lembro que a gente ia fazer, às vezes ia, sei lá, ia na cozinha da minha casa fazer um misto quente. Aí a gente fingia que a gente estava numa lanchonete, aí uma tirava o pedido, a outra atendia. Então sempre era, as nossas brincadeiras sempre eram como se fosse mesmo uma empresa. Sim. Né? A gente já teve lanchonete, a gente já teve loja, a gente já teve escritório de um monte de coisas diferentes. Então, a gente brinca muito falando isso, né? Acho que talvez até um presságio do que viria depois, né? Total. E aí, como a gente falou, nós nos conhecemos no colégio. E aí, a gente, né, estudou a vida inteira juntas. E vocês Depois- eram assim, desculpa te cortar, no colégio, né? Com 7 anos que vocês se conheceram. Vocês já eram umas crianças assim diferenciadas? No meio das outras? Ah, é difícil falar, né? Não sei, assim. A gente, por exemplo, questão trabalho em grupo. Sempre éramos nós duas ali, sabe? A gente vai tudo. pegar, vai fazer. Exatamente. Não vamos dar nomes aqui, mas os nossos amigos aí sabem Eles muito sabem. bem. Quem não fez o trabalho Quem sabe. Não fez o fazia, não trabalho. fazia. Então, assim, a gente nunca foi. Acho que a gente não pode dizer que a gente era, sei lá, Acima nerd, da média, acima da média. Não, Não. assim. Mas a gente tinha, talvez, essa coisa da criatividade, Uhum. o cuidado de fazer as coisas bem feitas. Eu Isso lembro sim. um trabalho de biologia, você tá perguntando isso, eu tô tentando lembrar aqui. Eu lembro um trabalho de biologia, a Thali também não vai saber. Antigamente tinha uma máquina, você tirava foto e revelava. Não, isso aí. Essa você lembra? Essa é da minha época. E aí tinha o trabalho de biologia que a gente foi lá pra. A minha avó morava num prédio que tinha muita. condomínio, né, Num com muita condomínio com muita árvore. árvore, e a gente foi tirar foto das árvores. Então, essa é uma folha de araucária. E numa época que você nem sabia se a foto ficava boa, se não ficava, e a gente imprimiu e colocou. Então, são coisas assim, que são Nossas mesmo, né? que Assim. sempre Aham. foi nosso, de fazer o melhor. Mas assim, na faculdade, eu me lembro uma amiga minha, que eu gosto muito, mas eu lembro que a gente sempre embatia, assim, o professor não vai ler. Pra que você tá fazendo isso? Ele nem vai ler. Eu, tipo, gente, eu tô fazendo porque eu tenho que Pra fazer. você. Eu nunca fiz pelo outro, né? Eu faço por mim, eu vou dar o meu melhor aqui. Então, nesse sentido, eu acho que a gente sempre buscou dar o nosso melhor no Sim. que a gente fazia. E na faculdade vocês fizeram o mesmo curso? Não, Não. aí eu ia chegar lá. Então, aí a gente estudou a vida inteira juntos. Quando a gente foi pra faculdade, eu escolhi Direito. A Débora você passou em História, né? Nossa, é mesmo. Ela fez História. Não, eu ia fazer. Não, ela fez vestibular pra É. fazer História. Eu Chegou sempre até a gostei passar, muito de ler e tal. Passei no Mas aí você UFMG. desistiu, né? Desisti, fui fazer Relações Internacionais. Isso. E aí eu fiz faculdade de Direito, me formei, passei na OAB, e aí comecei a advogar. Eu fazia estágio num escritório, e aí logo que eu passei na OAB, eu ainda não tinha concluído a faculdade. São 10 períodos, eu passei no 9º período. Então, antes de eu me formar, eu já tinha sido contratada pelo escritório que eu estagiava. Só que eu não podia assinar como advogada ainda, porque um dos requisitos, além de passar na prova da OAB, é você ter concluído o curso, obviamente, né? Então, eu tive que esperar ali o último semestre. Eu já tinha feito também meu trabalho de conclusão de curso no 9º período, então meio que o 10º foi só para cumprir tabela, porque eu já tinha passado na OAB, já tinha entregado meu TCC e passado. Então, eu fiquei tranquila ali no 10º período e já estava contratada. E fiquei nesse escritório por quase 2 anos, só que eu viajava muito. Eu tinha que atender uma empresa grande que a gente, né, que o escritório tinha como cliente, que era no interior de Minas. Então, assim, nesse 1 ano e meio que eu fiquei lá, eu conheci mais de 50 cidades do interior de Minas. E era muito cansativo porque eram viagens sempre de carro, né? Porque a maioria das cidades não tem aeroporto, não tem nada, então ia de carro.
Então, assim, eu ficava quase que a semana inteira viajando. E, assim, quem é advogado aí que assiste sabe, a gente trabalha na advocacia muito com prazo, né? Então, assim, era muita pressão. Porque eu estava sempre viajando e quando eu não estava, eu tinha que ficar cumprindo prazos. Mas, assim, não foi isso que me fez sair desse escritório que eu estava. Né, foi uma série de coisas. Dentre elas, eu nunca... e isso eu fui entender só depois... Nunca foi, de fato, um desejo meu ser advogada. Eu achava que era. Né? Aquela coisa que você vai pegando o sonho dos outros emprestado e vai achando que é seu. Nunca foi, de fato, um sonho meu. Eu tenho muitos advogados na família. Eu tenho um tio advogado que é muito bem sucedido. Então, eu acho que essas coisas foram me influenciando muito. E os meus pais também sempre quiseram que eu fosse por esse caminho. E aí, chegou um momento que eu acreditei que era isso. Você achou que era o certo, era Eu esse? achei que era... Não é nem questão de certo e errado, é como se eu não visse outro caminho além desse. E quando, de fato, eu comecei a trabalhar com isso... porque, assim, a faculdade, ela te ensina muito, mas é muito teórico, né? E isso, inclusive, é até uma das coisas que a gente fala muito, porque... geralmente, faculdade de Direito, de Medicina, né? No nosso podcast, a gente conversou com, acho que 3 médicas, né? A gente aprende muito a parte teórica, mas quando você vai ali para a vida real, é diferente, né? São outras questões que você vai lidar, são outros desafios que vêm. E o dia a dia não é exatamente aquilo que você viu ali na faculdade. Então, assim, eu comecei a entender ali que não era mesmo o que eu queria. Só que é muito difícil você assumir para você mesmo, principalmente eu tava ali com os meus, sei lá, 23, 24 anos, que você tinha ali feito 5 anos de faculdade, passado na OAB, que não é fácil, para de repente você falar, não é isso. E aí eu comecei a achar, ou pelo menos me contar a história de que eu queria passar em concurso. Para juíza, para promotora, alguma coisa nesse sentido. E, de fato, a vida que eu levava no escritório que eu trabalhava não iria me permitir estudar para passar num concurso num nível maior. E aí, nós 2 amigas, né? Acho que depois a Débora vai contar a história dela ali para encaixar uma coisa na outra. Mas ela já estava com uma empresa, que é a empresa, né, que a gente tem hoje, mas que passou aí por uma série de mudanças e transformações ao longo desses anos aí. E aí ela me chamou para ir trabalhar com ela. E aí eu vi ali uma oportunidade de sair daquele ambiente que eu estava, de muita pressão e de muito trabalho, no sentido de nunca parar em casa, porque eu estava sempre viajando. Eu pensei, bom, então eu posso ir, eu vou ajudar a Débora, vou me ajudar, porque eu vou ficar mais tranquila ali e vou poder estudar para então passar no concurso, e, enfim. Corta para você sendo empreendedora com 5 vezes mais pressão. Exato, Muito pior. E aí, assim, aí eu fui trabalhar com ela, nem era para ser sócia dela, era mesmo para ajudar. Só que... Não, mas na minha cabeça já era. Ela não me contou, só, quando ela me chamou. Eu acho que eu contei, não. Não, porque eu lembro direitinho que eu tava meio assim, não sabia. E aí eu lembro de uma frase que você me falou. Você falou assim, mas nada é definitivo. Tipo assim, sai de lá. Aí, já era vem boa pra vendedora, cá. você vê. Já me convenceu ali. Porque aí eu pensei, realmente, É. assim, se não der certo, tudo bem, né? Tá. Olha, e pode ser, assim, que você ir para ajudar te motivou mais do que talvez se ela tivesse feito a proposta, hein? Não, naquela exato. época, Porque aí me é. deu essa flexibilidade, vamos dizer assim, né? Do tipo, se não der certo, tudo bem, né? E aí, eu fui, então. Só que, meio que como se o bichinho do empreendedorismo tivesse me picado. Porque
eu acho que chega num nível que a gente começa a ficar um pouco viciado em resolver problema. E aí também tem uma questão muito minha, assim, da minha personalidade mesmo, de não conseguir fazer um negócio meia boca, assim, sabe? Então, se eu tivesse ali só para estar e para poder ter tempo para estudar para concurso, eu não estaria 100%. Então, para mim, não fazia sentido. Então, assim, ou eu fazia aquilo ali direito, ou para mim não fazia sentido mesmo. E aí, eu fui me envolvendo cada vez mais com aquilo. E aí, de repente, eu me vi diante de uma situação de... Eu nem estudava para concurso. Eu falei, gente, eu tô enganando quem aqui? Porque, né, já perdeu o sentido. Foi muito difícil para mim tomar essa... Você até chegou a fazer uma pós em Direito Imobiliário, né, na época? Não, Direito Empresarial. Direito Empresarial, Eu cheguei a fazer uma pós, que eu pensei assim, eu vou ainda pro lado do direito, eu não deixo de estar ali, mas pelo menos é alguma coisa empresarial. Que no final, assim, claro que qualquer conhecimento, enfim, agrega, né? Mas que hoje eu não uso no meu dia a dia, assim, muito pouco, na verdade. E aí, foi assim. Então, aí eu, de fato, virei sócia, né? Porque a gente também fala muito isso, né? Que antes de você ocupar a cadeira de fato, você já tem que ter a postura de alguém que está ocupando essa cadeira. Sim. Então, eu já tinha mesmo uma postura como se fosse sócia. Para mim, a empresa já era minha. Sim. Né? Então, assim, meses depois, eu de fato virei sócia. E aí, foi assim que começou, porque 15 anos é muita coisa, né? Foi assim que a gente começou na minha história aqui com a nossa sociedade. Mas aí a Débora tem a história dela. Então, eu fui fazer Relações Internacionais porque eu queria ser diplomata. Queria passar lá no concurso também. E os nossos pais concursados. Talvez também quando a Dani falou, a gente vai pegando emprestado o sonho dos outros, talvez seja a nossa referência, né? Porque eu não tinha outras referências, eu não tinha ninguém empreendedor na minha família. Então, a minha referência de quem deu certo era concursado. Então, eu falei, vou fazer aqui Relações Internacionais, tem a ver com história, porque eu sempre gostei muito de estudar. E Relações Internacionais, de fato, é um curso que você estuda muito. E depois eu faço diplomacia e tal, passo no concurso. E aí, eu estava estudando para o concurso do Rio Branco, e o meu padrasto, na época, que hoje ele é falecido, mas que era nosso sócio, tinha acabado de, também concursado, da Caixa e tal, tinha acabado de aposentar e abriu uma empresa. E aí ele falou assim, enquanto você tá estudando aí para concurso, tal, você não quer ficar meio horário comigo? Aí eu falei, tá bom, né? Tipo, não tô fazendo nada aqui mesmo, vou lá, vou ver. Só que assim, eu cheguei lá e, graças a Deus, ele me largou lá, porque ele tinha acabado de aposentar, e aí ele abriu umas 3 empresas. Então, essa que era, na época, a Contrata, que hoje é a Global, era uma assessoria de crédito imobiliário. E tinha um funcionário em cima do supermercado, em Lagoa Santa, que é uma cidade aqui pertinho, né? Uhum. Os meus pais já estavam para aposentar, tanto ele quanto a minha mãe, queriam uma vida mais tranquila, mas eu a vida inteira morei em Belo Horizonte. E aí eu fui para lá. E eu tive que resolver as coisas, porque eu ia fazer o quê? Eu tava lá, tinha que resolver. Só que eu comecei a achar muito legal. Porque a vida inteira eu fui muito de resolver problemas. Eu sempre resolvi muito problema. E aí, quando eu me vi resolvendo problema, esse problema que eu resolvia dava casa para outra pessoa, dava dinheiro para outra pessoa, e eu ainda ficava com dinheiro, eu falei, isso aqui é legal. Achei legal isso aqui. Gostei. E aí, eu realmente sou uma pessoa que tem uma visão a longo prazo, assim. Eu falei, gente, eu tenho que levar isso aqui para BH. Porque Lagoa Santa tem 30 mil habitantes. Tinha, na época, 30 mil habitantes. Eu falei, não, a minha cidade é Belo Horizonte. E aí, briguei com o meu padrasto. E aí, no final, ele falou, tá bom, consegue um cliente lá que nós vamos para Belo Horizonte. Aí, eu fui lá e consegui 3.
Aí eu falei, ixi, deu Vendedora certo. Mas sabe aquele negócio assim, e agora, né? Aí foi quando eu liguei pra Dani, eu falei assim, deixa eu te falar. A gente tá vindo aqui pra BH e tal, eu preciso de você. E eu sabia que era ela que eu precisava, porque eu precisava de alguém pra estruturar. Porque assim, vai lá e vem, e aí acha um cliente, achei. 3. 3, não são como 3. Vai lá e faz a reunião e conversa e resolve o problema. Tá bom, mas agora o negócio ficou sério, porque agora eu tenho 3 empresas grandes aqui que confiaram em mim. E, assim, acho que pelo menos a responsabilidade eu tinha, assim, por mais que eu não seja uma pessoa... Eu tô treinando isso, porque eu acho que a organização é uma virtude importante. Eu tô treinando, a Dani me ajuda. Quando a gente era pequena, ela arrumava meu quarto pra mim. Mas hoje em dia, ela me ensina. Eu chamei ela e falei assim, Dani, você precisa vir pra cá, porque a gente precisa estruturar esse negócio e é muito legal. E meio que vendi o meu sonho pra ela. Eu não tava 100% certa. Convencida. Não tava 100% convencida, mas foi. E aí, ela acabou de me contar, que eu falei, né? Mas nada é definitivo. Mas mentira, na minha cabeça eu já tava tipo assim, vem cá. E aí, deu certo desde o início desse jeito. Então, eu fazendo as coisas ali, né? E a Dani organizando, estruturando. Até que a gente cresceu muito. A gente se tornou uma das 3 maiores empresas, só nós 2. Então, até a gente... É engraçado, né? No empreendedorismo, eu vejo muito, quando convivendo com empreendedores, que você tem que fazer o negócio do seu jeito. Não adianta alguém chegar aqui e falar assim, Kátia, você tem que fazer o podcast desse jeito, o protocolo é desse jeito, vai ter que ser a cor azul. Não! Se não tiver essência, se não tiver verdade, você não vai fazer o negócio. E aí, a gente foi contratando na intuição e a gente formou uma equipe muito boa. Mas muito boa. Aí, começou a crescer muito, a gente falou, não, mas vamos contratar uma empresa para contratar pessoas. Foi a pior coisa que a gente fez. Pior coisa que a gente fez. Tem um amigo meu que passou algo muito parecido, assim, na empresa dele. Mas o dele foi questão de cultura, assim, que o povo falou, não, você não pode pôr essa cultura aí não, porque você é muito, muito agressivo, não sei o quê. E aí ele foi seguir um protocolo, a empresa quase quebrou. Ele falou, só vou ficar aqui, então, se vocês me deixarem fazer do meu jeito. E hoje, uma das maiores empresas também no segmento e tal, ele é nosso colega lá no Clex até. Mas aí, a gente cresceu muito a empresa e em 2015 teve uma crise. Não sei se a Thali lembra também, mas foi a época do impeachment, inclusive. Foi a tempestade perfeita no Brasil, né? Empresas quebrando, então os nossos clientes que eram construtoras quebraram. Clientes que queriam comprar apartamentos não tinham renda. Os que tinham renda estavam com restrição no nome. A Caixa não tinha dinheiro para emprestar. Não tinha dinheiro para pagar o Minha Casa Minha Vida Faixa 1. Então, assim, foi o caos. E a construção civil é uma das principais molas, junto com o agronegócio, da economia do país. Então, assim, começou a quebrar. Foi o primeiro grande desafio, assim, de vocês? Na verdade, quebrou. Não foi nem desafio, a gente quebrou em 2015. E aí... As meninas não gostam que eu falo isso, mas assim, uma empresa que não tem mais como se sustentar, pra mim, quebrou. É só assim, a gente vai chegar lá, mas a gente tem outras 2 sócias hoje, né? E principalmente, assim, o que a Marília, uma das nossas sócias, fala, é que quando a gente fala quebrou, parece, decretou falência, ficou devendo. Não foi isso, né? não. Não foi nesse sentido. Mas quebramos. Mas é isso que a Débora falou, assim, no sentido de... certamente era isso que ela ia contar. O que acontece é o seguinte: de um dia para o outro, a gente foi informado que o nosso faturamento iria ser reduzido em mais de 50%. Além da situação do país. Porque uma coisa
a economia está indo de vento em popa, você teve um problema na sua empresa, é mais fácil você se reestruturar, porque a economia está indo bem. O que não foi o caso. Tava tudo indo muito mal. Então, para você se reestruturar num ambiente em que a crise está imperando para todos os lados, é muito mais difícil. Então, assim, só para explicar um pouco melhor, a nossa empresa presta serviço para a Caixa, né? Nós somos parceiras Caixa. Então, de um dia para o outro, a gente recebeu a informação da Caixa de que a remuneração dessas empresas, inclusive nossa, né, seria reduzida em mais de 50%. E aí você se vê diante, assim, você tem ali uma equipe, você tem uma estrutura, Custo fixo. Tudo mais, e você não tem como, no mês que vem, você não vai ter mais como arcar com isso. Então, como que a gente vai fazer a partir daí para, né, dar continuidade ali no nosso negócio? E a gente era muito nova, né? Começamos a empreender com 22, 23, Eu tinha 28. eu tinha 27. Então, com 27 anos, a gente estava com uma empresa grande que faturava bem, com muita coisa. Então, assim, a gente a gente até hoje dá a solução completa, né? A gente é uma assessoria de crédito imobiliário que vai desde o início até o final. O principal recurso que realmente que a gente tem é da Caixa. Então, começou a acontecer isso. E aí, foi a hora que até o meu padrasto também falou... Ele ainda era nosso sócio, né? Ele era mais um mentor, né? Ele era nosso mentor, assim. Foi muito importante nesse sentido. Ele não participava do dia a dia da empresa mais, ele não participava das decisões menores, mas ele sempre foi o nosso mentor. Então, sempre quando acontecia alguma coisa, a gente falava, como que a gente faz isso? E ele sempre nos ajudava. E aí, quando aconteceu isso, ele falou, gente, nós precisamos fazer um back-office geral, a gente precisa juntar essas outras empresas concorrentes e conseguir todo mundo passar por essa crise. Porque os nossos concorrentes estavam passando pelo mesmo problema que a gente estava passando, né? E nós éramos concorrentes, mas nunca fomos inimigos. A gente atendia, por exemplo, construtoras em comum. Então, a gente trabalhava junto. A gente trabalhava junto, em empresas diferentes, cada uma ali com a sua cultura e tudo mais. E foi aí, né, a partir dessa ideia, que a gente chamou, então, as nossas outras 2 sócias hoje. Né? Cada uma delas era dona de uma outra empresa no nosso mesmo segmento. Então, do jeito que tem hoje, é desde 2015. Então, tem 9 anos, né? E aí, a gente formou a Global. Então, a Global é a junção de 3 empresas que eram concorrentes, mas que se juntaram para passar, então, por esse momento de crise. E foi muito difícil. Você perguntou se foi o maior desafio. Certamente. Sem dúvida nenhuma foi. Não só pela questão financeira, mas principalmente pela questão da cultura. Porque você imagina você juntar 3 empresas de culturas diferentes, com sócios diferentes. Mais de 40 funcionários. Elas tinham outros sócios também. Então, quando a gente juntou as 3, éramos em 9 sócios. Nossa. Cada empresa basicamente entrou com 3. Muita gente. Era muita gente. E pessoas completamente diferentes, que não necessariamente teriam se escolhido como sócios se não fosse essa situação. Então, assim, a gente teve uma série de conflitos também ali na sociedade. Tanto é que hoje somos 4, né? Então, 5 desses 9 foram saindo aí ao longo na verdade, hoje, mas sempre foi, né? Assim, porque quem Eles pegou pra fazer papel. mesmo, sempre fomos nós 4. Né? Eram 5 homens e 4 mulheres. A gente sempre fala isso porque a gente realmente acredita muito nesse poder do feminino, assim, sabe? Sem aqui falar de ideologia, de feminismo, não é isso mesmo, não é mesmo. Mas a gente, por experiência mesmo, viu ao longo aí enfim, de todos esses anos que a mulher tem uma coisa assim de pegar pra fazer,
sabe? Que é diferente, assim. E um cuidado também. É, de se responsabilizar, né? E aí, é isso. Aí, né, os outros sócios foram ficando pelo caminho. E ficamos nós 4 e somos nós 4 até hoje. E aí a gente certamente só tá aqui hoje porque a gente quebrou. Porque foi ali naquele momento que a gente realmente... Porque até então, claro, tem os desafios do empreendedorismo de todo dia. Porque todo dia é um negócio, Sim. né? É um cliente que reclama, é um fornecedor, é um não sei o quê. É uma confusão. Mas assim, até... Equipe também, né? Equipe. Mas até ali, ok. Nesse momento, foi assim... A gente ia chorando todos os dias pro escritório. Mas todos os dias, durante um ano, assim. Ah, por que vocês continuavam indo? Não sei. Não sei. Assim, eu não sei dizer conscientemente por que eu continuei. Mas porque tava aquela naquele- dúvida, né? O que vai ser? Será que vai dar certo? Será que eu continuo investindo minha energia, meu e a tempo? vontade Mas de é dar como certo. se... É exatamente isso. Mas eu assim. acho que eu não tinha nem essa dúvida. Eu acho que a gente não tinha. Eu acho que era assim, eu preciso fazer isso. Eu não tenho que fazer. Tipo, Continuar pra ver o que vai dar. eu né? preciso, eu cuidei dessa empresa aqui, dessa filha, 6 anos. Eu não posso deixar ela morrer. Eu preciso fazer alguma coisa aqui. Até porque, assim, chega um momento da empresa que não é só você. Exato. Assim, não é só o seu sonho. Sim. Né? Você envolve outras pessoas também. Tinham 40 outras famílias dependendo da gente. E não só das pessoas que estavam ali dentro, né, trabalhando com a gente, que obviamente, né, sempre foi o nosso foco principal de cuidado, Sim. mas também os nossos clientes, Sim. né? Porque eles também dependiam do nosso trabalho. Sim. Então, a gente não podia deixar essas empresas que confiaram na gente, que nos Estavam deram... há tantos anos, né? Exato, que estavam com a gente há tanto tempo na mão, de repente. Porque o que a gente faz viabiliza, né, o negócio deles. Né? Porque, principalmente quando a gente está falando aqui do Minha Casa Minha Vida, né, que é um programa do governo já há muitos anos, que é focado nos clientes de mais baixa renda, enfim. Né? O programa passou por uma série de transformações, mas... essas pessoas, elas só compram a casa própria por meio de um financiamento. Então, se essas pessoas não financiam, a construtora não vende, as imobiliárias não recebem, né, os corretores não recebem, o cliente fica sem casa. Então, é uma cadeia muito grande que se movimenta pelo nosso trabalho. Então, a gente tem muita noção dessa responsabilidade e já tinha naquela época. Então, você imagina, de repente você tem uma preocupação pessoal, porque a questão financeira pegou muito, né? Enfim, A gente ficou 2 anos. 2 anos sem receber, a gente só aportava, a gente não recebia. Então, você tinha uma preocupação financeira, você tinha preocupação com os seus funcionários, você tinha preocupação com os seus clientes. Ao mesmo tempo em que você está ali envolvida num novo projeto que demanda 100% do seu esforço, porque você precisa alinhar 3 culturas diferentes, sócios que enfim, Pensam diferente. pensam de formas completamente... Então, assim, foi o caos. Foi o caos em todos os sentidos. E... eu acredito muito, assim, que na verdade, tem 2 coisas que ajudaram muito, assim, e eu falo por mim, mas acredito que estou falando pela Débora também. Pouco antes disso acontecer, e aí, assim, de fato, nada é por acaso, a gente começou nessa nossa busca pelo autoconhecimento. Sim. Então, no meio de 2014, nós 2 fomos fazer um curso em Portugal. Uma imersão. Uma imersão. A gente ficou... 9 dias. Foram 10 dias em Portugal fazendo uma imersão. E a gente... assim, foi muito transformador mesmo pra gente. Hoje em dia tá muito batida essa coisa do coaching, né? Mas ninguém conhecia. Na época, 10 anos ninguém atrás. falava sobre isso, 10 anos atrás.
E a gente foi fazer essa imersão em coaching e linguística. E aí, logo depois também, a gente foi estudar PNL. Também fizemos uma outra imersão nesse mesmo grupo, né, de educação lá de Portugal, em programação neurolinguística. E isso nos ajudou muito, muito mesmo. E, na época, a gente sempre foi muito preocupada com essa coisa das pessoas, da equipe. Então, desde a nossa primeira empresa, né, na época a Contrata, a gente tinha uma pessoa que nos ajudava com essa parte do desenvolvimento da equipe, das pessoas da equipe, que é a Tânia. E ela nos ajudou muito a passar por esse momento, porque, assim, foi muito difícil, foi caótico. Ela é psicóloga. E aí, eu sou muito grata a ela. Deu um suporte muito grata a ela, porque ela, assim, sem cobrar nada da gente, ela simplesmente falou, vocês podem, toda terça-feira, vocês duas podem vir aqui na minha casa, que eu vou receber vocês, a gente vai fazer uma terapia aqui nós três juntas, porque a gente estava passando ali por problemas, né, muito parecidos ali na empresa. Sim. Ela falou, vocês não precisam me pagar, e foi realmente, assim, muito... Eu sou muito grata a ela por isso, porque ela fez com que a gente, mesmo naquele momento, assim... de vale mesmo, a gente estava ali no fundo mesmo do poço. Ela foi uma das pessoas que estendeu a mão e falou, eu vou ajudar. Então, certamente ajudou muito a gente a passar por isso. E, como eu falei, o fato da gente já ter dado o início, assim, nessa questão do autoconhecimento... que já preparou ali. Nos preparou. Ter estrutura para passar ali. Claro que hoje, 10 anos depois... a gente está muito mais madura, né? E a gente foi adquirindo muito mais conhecimento, porque a gente buscou também, né? Muito dentro dessa coisa do desenvolvimento pessoal. Mas naquele momento, assim, eu acho que isso salvou. Porque eu acho que a gente não daria conta, tão novas, passar por isso. E talvez a gente tivesse desistido ali. Porque... embora a gente não tivesse... A gente sempre fala isso, a gente não via outra opção, a gente vai fazer até dar certo. Eu acho que a força veio muito dessa questão, assim, da gente já ter iniciado esse autoconhecimento para conseguir, pelo menos, identificar. Não apesar de tudo, é isso aqui que eu quero mesmo. Sim. Então, eu vou continuar aqui. A força, o autoconhecimento e pessoas, né? Ter essa pessoa que mostrou o caminho para vocês. Verdade. Sim, com certeza. E você entender ali também, né? Aquele momento, às vezes, que vai ficar um pouco mais pessimista e você já conseguir reverter isso. O autoconhecimento você enxergar, ajuda mais nisso. Você enxergar E aí, eu tô dizendo que a gente tá aqui hoje porque a gente quebrou, porque em todo fracasso vai ter uma semente de benefício equivalente. Então, o que é que floresceu ali, né? Floresceu a resiliência, floresceu a coragem, e aí floresceu a necessidade de buscar, porque em uma certa medida a gente estava um pouco acomodada, a gente já é grande tudo aqui, a gente é nova, tá ganhando muito dinheiro, tá tudo certo. E não é assim. Então, e aí foi quando eu também fui para São Paulo, eu me mudei para São Paulo para cuidar da empresa lá. Em 2017, na verdade, né? Início de 2017 eu me mudei para lá. Então, hoje, a gente fala que pode vir assim. Qualquer coisa que não tem. Tá blindada. Não tem o que vá nos derrubar, sabe? Nessa questão, obviamente, do empreendedorismo, né? Claro, tem os desafios do dia a dia. Mas a gente tem muito claro na nossa cabeça
o quão transformador aquilo foi e o quão fortalecedor foi, assim. Com certeza. Inclusive na relação de vocês também. Né? Também. Sim. Esses momentos, eles realmente vêm para poder fortalecer, Sim. né? E dar uma acelerada, porque o quanto vocês tiveram que É aprender. verdade. É verdade. Nesse Acelerou momento, esse... né? Só Certamente. que a gente só consegue enxergar isso agora, né? Igual Sim. vocês estão contando, aí vocês falam, esse momento foi onde a gente fortaleceu mais, a gente conseguiu superar vários desafios. Mas, assim, o que vocês poderiam falar para uma pessoa que está passando por isso nesse momento, que não consegue enxergar que isso pode ser um ponto de inflexão ali para poder mudar o negócio dela? Vocês acham que o que foi o primordial ali? Foram as pessoas? Foi a busca pelo autoconhecimento? O que fez, né, ter essa força mesmo para vocês continuarem até dar certo? Eu acho que essa busca de um propósito no vale, eu diria. A Dani falou, a gente estava no vale, realmente. Buscar um propósito no vale. Qual que é o meu propósito aqui? Eu preciso continuar. Eu preciso dar conta dessas pessoas, eu preciso salvar a minha empresa, que eu investi por tanto tempo. E é o que você falou, é um ponto de inflexão. Pode ser... eu queria ter mais 2 sócias, além da Dani, que dava tudo certo. Eu queria ter mais 2 sócias para dar mais confusão. Eu queria ter mais 30 funcionários que não eram da minha cultura. Eu queria ter mais construtores que eu não... Não, eu não queria. Mas eu precisei disso. Então, para mim, acho que é você encontrar o propósito no vale. E acho também que, até aquilo que a gente falou no início, né? De que tudo é aliado de quem sabe o que quer. Então, buscar enxergar nessa situação um aliado mesmo. Aliás, uma aliada, né? Buscar enxergar nessa situação uma aliada. Vê-la como uma aliada. Então, se você está passando por isso agora, o que você pode tirar de bom disso? E, assim, talvez para quem, né, não esteja passando ainda por uma dificuldade... Vai passar. Eu ia dizer exatamente ela isso. Vai vir. Eu sinto dizer que ela vai vir, ela vai chegar. Talvez não numa intensidade tão grande como foi com a gente, mas vai chegar. E aí, eu acho que é muito importante a gente não esperar a dificuldade vir para, então, se desenvolver, sabe? Porque vai vir. Ela vai vir. Então, esteja preparado. Se prepare, sabe? Já comece a se preparar. Já comece a trazer ferramentas de autoconhecimento, de desenvolvimento, sabe? Desenvolver sua autoestima, sua autoconfiança. Porque na hora que esse momento chegar, você está preparado, né? Para lidar com aquilo da melhor forma e, então, de fato, não desistir. Mas eu acho que, assim, se a pessoa já está passando pelo problema, é buscar enxergar essa situação como uma aliada. E não como, sabe, aquela coisa, por que comigo? Por que isso está acontecendo? Não, pra quê? Pra que ela veio? Ótimo. Mudar essa pergunta é ótimo. O vitimismo vai te deixar lá no fundo do vale mesmo. Exato. Vai. Exatamente. E saber que vai passar. Vai passar. De um jeito ou de outro vai passar. A Marília, nossa sócia, ela tem uma frase que é assim, é preferível um final terrível do que um terror sem fim. Às vezes, vai terminar de um jeito que você não gostaria. Algo que você não queria vai acontecer. Mas é melhor isso do que você ficar vivendo aquele terror que não acaba nunca. Então... Boa, essa frase eu gostei. Nunca tinha escutado, é verdade. Então, às vezes, você precisa tomar uma decisão ali que em outra situação você não tomaria, mas que vai ser melhor do que você ficar vivendo aquilo ali pro resto da vida, né? Daquela forma. Então, eu gosto também dessa frase dela. Uma frase muito boa mesmo. Excelente. Que história, hein, Thalita? Nossa. A gente falou demais, né? A gente parou, né? É muito bom, porque são exemplos, assim, né, que realmente inspiram as outras pessoas. Principalmente se tiver um momento como esse, né? Porque quem vê ali o resultado não imagina o que vocês passaram. Sim, Né? sim.
e ver como que isso aconteceu e como vocês estão agora, dá uma esperança para quem está passando Sim, por isso. total. E, assim, é uma coisa que eu gosto muito de falar é que a gente tem que ter, você tem que aliar a sua disposição de pagar preços ao tamanho dos seus sonhos. O nosso sonho sempre foi muito grande. Então, quando a Dani fala assim, às vezes você não vai passar por uma dificuldade tão grande. Se o seu sonho não for grande, ok. Mas se o seu sonho for grande, você vai passar por uma dificuldade grande. E aí você precisa estar disposto a pagar o preço. Isso é verdade. Você sabia o que vocês queriam, né? No final do dia, sabia que não dava pra desistir ali, sabe? Não dava pra... Né, isso tudo faz parte do processo e era importante passar por aquilo. E como foi tudo muito providencial também, um ano antes vocês já começaram a se preparar, Sim, né? Emocionalmente, tudo providencial. psicologicamente, para poder passar por isso. É verdade. Incrível. E aí, Thalita, você quer saber mais alguma coisa delas? Eu ia perguntar, para finalizar ali, porque vocês passaram por tudo isso. Primeiro, era uma vontade de ter a sociedade, vocês duas. Teve essa crise, aí vocês acabaram tendo uma sociedade agora em 4. E a criação da Mira foi depois para, de fato, vocês terem um projeto de vocês? De onde que veio essa ideia de fazer na outro? verdade, como eu falei, né? A gente sempre teve em comum muito essa questão da busca pelo nosso desenvolvimento enquanto pessoas mesmo. E a gente sempre foi muito alinhada nisso. Nas coisas que a gente acredita... nas pessoas que a gente se inspira. Então, foi muito natural que a gente... Né, até mesmo pelo fato da gente ter essa amizade de muito tempo, de se conhecer há muito tempo. Então, não foi no sentido de, a gente precisa ter uma coisa só nossa. Não foi isso de jeito nenhum. O que aconteceu foi que, em um determinado momento, a gente sentiu uma necessidade de passar uma mensagem que a Global, que é a nossa, né, a nossa empresa, não nos permitia mais, assim, porque a Mira veio dessa nossa... Quase meio que se estivesse gritando pra gente essa necessidade da gente passar uma mensagem para mulheres que já estão trilhando esse caminho, assim como nós trilhamos, e estamos ainda, né, trilhando, e que também querem... né? Do empreendedorismo, exato. E que também querem buscar esse autoconhecimento, esse desenvolvimento. Então, a Global não nos permitia, né, assim, até pelo segmento do negócio, né, não fazia sentido. E sempre foi uma coisa que a gente gostou muito, assim, essa questão da pessoa, sabe? De lidar com as pessoas, de desenvolver as pessoas. Dentro da empresa, o que eu mais gosto de fazer é isso, assim. Então, eu amo quando eu tô ali com a minha equipe, sabe? Trabalhando o desenvolvimento deles e vendo o progresso deles também. Isso é uma coisa que brilha em meus olhos mesmo. Então, a Mira surgiu daí, dessa necessidade nossa de passar essa mensagem para o mundo, porque a gente encontrou nisso o nosso propósito mesmo. Então, daí que surgiu a nossa ideia da Mira. E aí, a partir disso, a gente, né, começou a desenvolver essa ideia, tirar do papel e colocar em prática mesmo, para que a gente, então, consiga, de fato, passar essa mensagem que a gente tanto quer. Vocês têm uma bagagem muito grande, né, para poder passar para outra pessoa. E, de novo, a importância de ter alguém, porque quando vocês estavam passando por uma dificuldade, precisou de ter alguém para poder auxiliar vocês ali. E hoje vocês serão essas pessoas. É isso que a gente quer, pegar na mão das pessoas e falar, vem aqui, qual que é o tamanho do seu sonho? A gente vai ajudá-la, a gente é a nossa persona transformada, e a gente vai ajudá-la a subir. Porque... Para descer, tem aquele ditado. Para descer, todo santo ajuda. Agora, para subir, é difícil alguém pegar na sua mão e falar, vem aqui. E a gente acredita muito que esse como importa. Porque se eu tô subindo ali no sacrifício, sangrando, uma confusão,
vai chegar lá no final, você não vai ter uma realização. Ainda que você tenha sucesso, vai ser um sacrifício. Vai ter Exato. sido um sacrifício. E não precisa ser. Não precisa ser. Aham. Exatamente. E também é interessante abordar aqui que a pessoa tem que estar aberta também a reconhecer que precisa de ajuda e a Perfeito. pedir ajuda. Perfeito. Porque muitas pessoas passam por situações muito desafiadoras, mas não se permitem. Exatamente. É. Humildade, né? Humildade. A humildade é o primeiro... Talvez o primeiro passo para esse sucesso aí. Sim, Porque ninguém faz nada sozinho, né? exatamente. Então, você vai ter que ter humildade para pedir ajuda mesmo. Boa, Kátia. Bom. É. Nossa, muito bom esse Ótimo. bate-papo aqui, né, Uhum. Thalita? A gente aprendeu Muito rico. muito, com Ah. certeza. Que bom, gente, Muito poder Passou contribuir. tão rápido. É, demais, a gente falou, vamos falar 40 minutos. Já tenho 2 horas. Então, pra gente fechar aqui com chave de ouro, eu gostaria que cada uma de vocês deixasse uma mensagem diretamente para quem está nos assistindo. De força, mulher, vai, né? Aí você consegue, o mundo é seu. Enfim, fiquem à vontade. Vai, Thali. Eu começo? Vai. Você é mais Ah. nova? Eu tô aprendendo muito com vocês aqui, só nesse bate-papo, né? Eu acho que é importante isso, ter essa troca, ter pessoas que te inspiram, que já passaram por um caminho que você deseja trilhar, que você está trilhando. Então, uma mensagem que eu falo é: se alie de pessoas que você se inspira e que, com certeza, são pessoas que podem te ajudar a alcançar os objetivos que você tem pela frente. Boa. O poder da ambiência, né? Verdade. Posso ir? Pode. Eu diria que você precisa alinhar o seu sonho à sua disposição de pagar preço. E a sua disposição de pagar preço vai estar muito ligada à sua autorresponsabilidade. E aí é uma coisa muito doida, assim, porque quando você começa a se autoconhecer, você vê um tanto de coisa ruim, né? Porque, a gente é feito de sombras e luzes, né? Vamos pôr. E aí, quando você começa a se autorresponsabilizar pela sua própria vida, você começa a achar muito ruim, porque então o lugar que você tá, que não é o que você queria, é responsabilidade sua. Mas olha que bom, o poder de mudar também é responsabilidade sua. Você tem esse poder. Então, esteja disposto a pagar o preço do sonho que você quer. Exatamente, muito bom. Pegando um gancho nisso que a Débora falou, eu queria... Porque a gente até fala, né, que a gente não é muito de passar a mão na cabeça, não. Nossa. Então, assim, é importante, é muito importante mesmo essa coisa da autorresponsabilidade, de você entender onde você quer chegar e entender que quem tem o poder de te colocar lá é você, assim como quem tem o poder... enfim, de te colocar em qualquer lugar, né? Em qualquer situação é você. Você precisa, de fato, se conhecer. E é um caminho difícil, tortuoso. Dói. Às vezes, muitas vezes dói. Porque, às vezes, você enxerga coisas, né? Que você não gostaria, né? E que, muitas vezes, até você nem se reconhece naquilo ali. Mas é importante, sim, você se conhecer. E uma coisa que eu falo muito lá pra minha equipe é que essa coisa do falar que, eu queria tanto isso, mas eu não consigo. Eu queria muito ser essa pessoa, mas eu não consigo. Troca o não consigo pelo não quero. Porque o que acontece é que, de fato, você ainda não decidiu. Porque querer, né? A gente estava falando isso aqui no começo. A gente quer muita coisa. Mas quando você decide... você vai até o final. Então, assim, isso está muito alinhado com o que a Débora falou, né? Esteja disposto mesmo a pagar os preços. E pagar preço não significa que vai ser sempre difícil, vai ser sofrido, mas vai ser trabalhoso. Muitas vezes vai ser trabalhoso. Né? E aí é aquela coisa, que trabalho que você quer ter? Você quer ter o trabalho de ter sucesso ou o trabalho de não ter sucesso? Escolha o seu difícil. Né? Escolha o seu difícil.
Exatamente. Então, assim, o que eu posso dizer é isso. Escolha a sua batalha. Qual é a batalha que você quer lutar? Em qual batalha você quer lutar? Porque vai ser batalha de qualquer jeito, né? É isso. Perfeito. Muito bom, gente. Muito obrigada. Ah. Deixa uma sua pra É gente. verdade, É, é. a gente também quer. É. Bom, gente, o que eu tenho a dizer aqui para vocês é que vale muito a pena passar pelo processo, independente do que seja, independente da intensidade, porque ele não chega por acaso. É porque você precisa realmente trabalhar alguma coisa aí dentro, precisa realmente olhar para algo importante para te preparar para algo muito maior e muito melhor que estar por vir. Então encare com força, com determinação, porque dá certo. Ouvimos aqui, né, uma história incrível que jamais poderia passar pela minha cabeça, que elas passaram por isso e conseguiram sair do vale, né? E estão aqui, maior sucesso, fazendo e acontecendo. Então se inspirem em pessoas que conseguiram, que decidiram e fizeram fazer valer a pena. É isso. Boa. Encerrou com chave de ouro. Gente, muito obrigada, Obrigada a mesmo. você. Foi Agradece, incrível. Foi Nath, incrível. Foi muito bom. Obrigada. Muito obrigada. Viu, Thali? Foi ótimo. Obrigada também, Kátia. Ficamos por aqui, então, e até a próxima.